Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast. E aí, Gabi, como é que você está? Direto de Vitória de Santo Antão. E aí, Arthur, e aí, meu povo, tá tudo bem por aqui, graças a Deus, e por aí, tá tudo certo? Só curtindo aquele friozinho. Hoje estamos jogando desfalcados, né, Gabi? Isso. A Um nossa querida pouquinho. Dani tá lá se recuperando, logo logo tá de volta. Estamos aqui mandando good vibes. Sim, melhoras, Dani. Esperamos por você. E com Isso aí. toda sua carioquice. Que eu Está faltando, o adoro. seu O sotaque está sotaque. fazendo falta no nosso podcast. Falando em sotaque, me faz lembrar de Brasil, o Brasil me faz lembrar de diálise, que a diálise não pode parar. E tá rolando uma coisa muito legal, né, Gabi? Isso, Arthur. Uma grande mobilização online que a gente vai estar fazendo dia 26/8 desse mês, 26 de agosto, para alertar a população, os governantes. A Ana está falando aqui também, para vocês não esquecerem, Para sobre todos participarem. sobre a situação que a diálise vem passando aqui no Brasil. Vidas importam e a diálise não pode parar. É isso aí, dia 26 é o dia D da diálise no Brasil. E tá rolando a campanha do Vidas Importam, Vidas Importam. Aliás, @Vidas Importam, para quem ainda não segue. Isso. É E importante não se... esquecer de usar a hashtag, né, Arthur? Isso aí, hashtag a diálise não pode parar. Esse ano a gente está brigando por um tema muito importante, o reajuste da tabela do SUS. Porque o SUS paga um valor muito, muito baixo, não é, Ana? Tem muita diálise sofrendo com isso. Né? Diálise fechando, né, Arthur? A gente já até comentou aqui outras vezes que tem diálise clínicas podendo fechar por causa dessa falta de reajuste do Até, SUS. né, nós fizemos aquela live onde nós alertamos, porque vem acontecendo justamente isso: clínicas fechando, pacientes que são atendidos pelo SUS perdendo suas clínicas. E lembrar que em muitos estados a opção de clínica é muito restrita. Tem lugar que a Verdade. pessoa só tem uma clínica e aí ela tem que se deslocar quilômetros até a próxima clínica, por horas. Aqui na minha cidade mesmo, a gente só tem uma clínica e que pega regiões próximas também, cidades vizinhas. Ou seja, é Vitória, e a gente tem aqui Gravatá, que é mais perto, tem Moreno, Jaboatão, que vem para cá. Então, abrange várias pessoas, é uma clínica cheia. Então, você imagina se de repente uma clínica desse porte fecha, o tamanho do prejuízo para o paciente renal, né? Então, Isso, Arthur. então, galera, ó, vamos lá. Entrem no perfil @vidasimportam. É muito importante seguir esse perfil para participar das ações. Mandem vídeos, contem da sua realidade, contem de como é ser renal, de como é ir para a clínica, de como está a sua clínica. Vamos fazer bastante barulho em rede social porque a gente precisa desse reajuste, né? Verdade. Não esqueçam de tudo que vocês compartilharem, posts lá, marquem, além de marcar o Vidas Importam, marquem o ABCDT também. É bem importante utilizar a hashtag também. E a gente marque o Renalcast também para a gente estar acompanhando vocês. Isso aí, ó, marca aí, ó. Anota que a lista é grande. O Renalcast, Abras Renal, ABCDT, FENAPAR, SBN, Vidas Importam, estamos todos juntos Todos nessa juntos por luta. essa causa, verdade, Arthur? E vamos conseguir vencer. E agora, voltando para o nosso álbum renal, que é um nome bem sugestivo, aliás, nós colocamos a primeira figurinha semana passada. Uma paciente que Isso. faz diálise há muito tempo. Nossa, a história dela foi inspiradora demais. Deu Passei a vontade de... semana comentando aqui, a vontade de viajar e me preparando para o futuro, né, Arthur? Eu já ia te perguntar isso, se você já tinha comprado a passagem para a Itália. Ainda não, eu vou me preparar logo financeiramente para o futuro, né? Que eu já sei que eu não vou morrer tão cedo. Então vamos se preparar. Então, a nossa figurinha número 2 é um paciente de diálise peritoneal, um compatriota aqui de São Paulo, o Fábio, que bateu um papo com a gente e você vai conferir agora. Confere aí esse bate-papo com o paciente de diálise peritoneal, a nossa figurinha número 2, Fábio.
E estamos recebendo hoje o Fábio Gomes Ribeiro, meu conterrâneo aqui de São Paulo, paciente de diálise peritoneal. Fábio, se apresenta aí para o pessoal. Há um ano e um mês, e é uma honra poder falar sobre esse tema tão pouco discutido no Brasil, conversar aí com o Arthur e com a Gabi, com todos os ouvintes do Renalcast, e compartilhar um pouco aí da minha história e também divulgar, né, a diálise peritoneal, que precisa ser mais difundida aí no Brasil e divulgar um pouquinho mais a nossa causa aí. Verdade, Fábio. Fala, Arthur. Não, é fundamental essa participação do Fábio, né, Gabi? Isso, foi o que eu estava até comentando com o Arthur. Nós temos pouquíssimos participantes, ouvintes, né, Arthur? Para falar sobre diálise peritoneal, e você estando aqui conosco é uma honra também. Não, vai ser um episódio muito interessante. Mas eu acho que a primeira pergunta é: o que te levou a escolher a diálise peritoneal? Não, vamos ser melhor. Vamos do começo. Como você se tornou um paciente renal crônico? Arthur, aí vai ser difícil. Eu vou tentar fazer um resumo, porque inclusive eu estou escrevendo um livro, né, sobre a minha história e a doença renal, né? Porque assim, eu já quero receber esse livro, hein? Eu já conheço um pouco desse universo há aproximadamente uns 21 anos, né? Eu tenho 40 anos hoje, né? Como eu falei, em tratamento dialítico 1 ano e 1 mês, e fiquei praticamente aí a minha vida quase 19 anos aí no tratamento conservador, e eu fiquei praticamente desses 19 anos, eu fiquei 5 anos no começa ou não começa a diálise, né? Então, assim, eu tive um tempo bacana para me preparar e conhecer, né? Buscar aí alternativas, buscar ideias, buscar algumas coisas. Mas, assim, o principal, né, que eu queria fazer, eu não queria mudar nada da minha vida, né? Eu tenho esse lema até hoje, que a minha doença não pode ser um limitador na minha vida, né? E que se eu tenho um problema, eu tenho que resolver, né? Eu tenho que aceitar o tratamento e tenho que tocar a minha vida. Então, assim, eu descobri que eu tinha rim policístico, eu tinha 19 para 20 anos, né? Descobri bem novo por conta de um sangramento. Na fase da balada, hein? Na fase das baladas. Exatamente. Depois você vai responder como é que você fez para conviver balada e conservador. Não, Arthur, aí eu vou usar uma frase de uma amiga nossa aí, né? Também de diálise peritoneal da Kelly, eu não sou exemplo para ninguém. Essa frase é famosa, hein? Exatamente. Eu não sou exemplo para ninguém, porque dentro desses 19 anos aí, foi muito difícil, porque assim, descobri logo no final da adolescência, né, a época que você está se descobrindo tudo, e eu sou um cara que eu adoro fazer churrasco, cara, eu sou um cara que eu sou maníaco por churrasco. Então, para mim, comer carne é uma coisa muito difícil. E logo no conservador, hein? Pós-Covid pode chamar a gente pro churrasco aí que a gente vai. Com certeza. Tá garantido. E quando eu descobri, né, a minha função renal, ela estava em torno de 50% a 40%, ela oscilava nesse valor, né? E na época eu, infelizmente, não achei alguns médicos bons, né? Pelo meu caminho, achei uns médicos bem difíceis aí nesse caminhar e tive algumas intercorrências, né? Algumas internações por conta de rompimento de cisto, por conta de infecção, uma série de coisas, mas mesmo assim ainda consegui controlar aí quase 20 anos no tratamento conservador. Eu acho que o mais difícil mesmo foram os últimos 5 anos, né, que aí eu comecei... o nosso organismo, eu falo que é uma coisa muito inteligente, né? Nos últimos 2 anos, eu estava praticamente com a creatinina em 6, já estava com 15 a 12% da função renal, e eu peguei, não conseguia mais comer carne, mesmo que eu quisesse comer carne, quando eu comia carne não me fazia bem, então eu comecei a pegar nojo por carne.
Seu corpo mesmo já rejeitava. Meu corpo rejeitava. Eu falei, gente, como é uma coisa inteligente, né? Não é uma coisa que eu gosto, eu quero comer e meu corpo rejeita. Tanto que depois que eu comecei a fazer a diálise peritoneal, a primeira coisa que eu fiz foi 1 mês de diálise, eu fui para uma churrascaria. Eu falei, cara, agora bora comer carne. E assim, fui lá na churrascaria, fiquei tipo do meio-dia até às 5 horas da tarde. Boa. Mas esse foi o meu caminhar, né? Eu sei que nos últimos 5 anos, aí eu dei muita sorte, que aí eu conheci uma nefrologista muito bacana, doutora Maria Alice, que me acompanhou aí praticamente esses 5 anos aí no tratamento conservador, e fiquei muito bem, né? Só que num determinado dia, né? Ela olhou para mim, já estava inchando, já estava começando a passar mal. Ela falou, olha, vamos fazer o pedido da fístula, né? E você vai começar a hemodiálise provavelmente aí daqui uns 2, 3 meses. Eu falei, doutora, desculpa, eu não vou fazer a fístula, eu quero fazer a diálise peritoneal, né? Eu conheço já vi como que funciona tal, já busquei informação, eu quero fazer diálise peritoneal. Daí, para minha surpresa, né, ela falou que não entendia muito do tratamento, né? Eu acho que foi a primeira dificuldade já que eu tive, né? E assim, a minha médica ela é muito atenciosa, isso eu não tenho que reclamar dela, mas ela falou, olha, não entendo muito, mas conheço uma médica que é fera nesse assunto. É uma amiga minha e é fera nesse assunto. Ela me indicou uma outra médica, né? E eu comecei todo o tratamento, a preparação para fazer a diálise peritoneal. Mas aí foi a primeira questão que eu descobri, né? E mesmo eu estando aqui em São Paulo, moro em São Paulo, na região da Zona Leste, mesmo morando em São Paulo, não é todo lugar que faz diálise peritoneal, né? Não é toda a clínica que tem um especialista em diálise peritoneal. Mas, graças a Deus, conheci a doutora Daphne, né? Daphne era médica lá do BP, agora faz parte da equipe da Fênix, aqui da unidade do Tatuapé, e comecei a fazer o tratamento, né? Fiz o implante do catéter de Tinkoff, fiz o treinamento, né? Que precisa fazer um treinamento para aprender como usar a máquina. Aliás, era isso que eu ia te perguntar, Fábio. 2 perguntas relacionadas justamente a isso. Como é o implante do catéter e como é esse treinamento, assim, pro paciente? As 2 situações. Que a gente sabe da questão da fístula, como é que é, do catéter de diálise, o Shy e o Permicat. Mas como é que é para implantar esse catéter da peritoneal? E como é que é na cabeça depois passar por um treinamento? Se pinta muita dúvida, se dá um medo, se precisa de uma estrutura muito grande? Ô Arthur, assim, você precisa ser um pouco, não falaria descabeçado, mas você tem que ter a mente aberta, né? E ser uma pessoa consciente da sua responsabilidade, porque quando você faz o tratamento da diálise peritoneal, a responsabilidade é sua, né? Toda sua de seu tratamento, né? Toda sua. E, como você disse, tem que ser realmente uma pessoa que esteja compromissada, né? Com compromisso de fazer todos os dias direitinho. Eu não faço direitinho, minha médica que não escute isso, né? Meu Deus, Fábio, pula essa parte. Não, mas como eu falei, eu não sou exemplo para ninguém, mas é lógico, mas muitas das coisas você tem que fazer muito sério. Existe um procedimento que você tem que seguir, um protocolo, você não pode pular nenhuma etapa, porque você está colocando sua vida em risco, né? Diferente você ir numa clínica, você lavar seu braço, a pessoa te puncionar, né? Todo o cuidado que tem. Não, na diálise peritoneal você está na sua casa e você tem que tomar os cuidados adequados. É lógico, eu falo que algumas pessoas dizem que é um monstro, né? Que é um bicho de 7 cabeças. Eu não acho. Eu acho que é mais difícil eu ter que sair todo dia de casa para ir para uma clínica do que fazer em casa. E lembra que eu falei lá no começo
eu não queria que a minha doença me impedisse de nada. Então, que hora que eu faço a diálise peritoneal? Eu estou trabalhando de home office, eu trabalho. Então, a hora que eu venho aqui de manhã, eu começo a trabalhar por volta de umas 9 horas, eu começo a preparar os equipamentos aqui, limpo o ambiente, tudo. Começo umas 8h30 e depois já começo a fazer a diálise e fico fazendo a diálise trabalhando, né? Ótimo. E ninguém percebe que eu estou fazendo a diálise. Eu estou de frente para o computador, a máquina está atrás do computador e tranquilo, vida normal, né? E principalmente, uma coisa que no meu caso foi muito vantajoso foi a questão da pandemia, né? Porque assim, eu consegui fazer o meu isolamento, coisa que muita gente não teve a oportunidade, porque é obrigado a sair de casa para ir para uma clínica, né? Sem Mas dúvida. só respondendo a pergunta do Arthur sobre o catéter, né? O implante do catéter, ele pode ser feito de duas formas, tá? O próprio nefrologista, ele pode fazer o implante do catéter às cegas, né? Às cegas, ele mesmo implanta o catéter, como pode ser feito de uma forma cirúrgica, que é a mais recomendado, que é por videolaparoscopia. No meu caso, eu fiz por videolaparoscopia. É feito dentro de um centro cirúrgico, é um corte mínimo, né? E assim, algumas pessoas relatam um pouco de dor, eu praticamente não senti nada, tá? Eu internei no hospital meio-dia, subi para o centro cirúrgico 1 hora, levei 30 minutos para implantar o catéter, só fiquei a noite internado só por uma questão de precaução, mas super bem, já desci do centro cirúrgico bem, não sentindo dor nenhuma, bem tranquilo, e com o catéter, né? Que no próprio centro cirúrgico, o pessoal já faz o teste, né, para ver se o catéter está infundindo certo, se está drenando certo, e daí já saí com o catéter. Caramba, eu ia até te perguntar isso, quanto tempo levava para poder usar o catéter? E aí, então já é testado ali na hora. Sim, ele já é testado na hora. Inclusive, Arthur, alguns casos que são urgência, você já pode sair do centro cirúrgico fazendo diálise, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Fábio. Eu sei que você tem que fazer um teste, né, para saber se o peritônio, como é que está funcionando, se está 100%. Você chegou a fazer esse teste? Então, Gabi, isso aí é meio que um mito, né? E assim, eu queria tirar um outro mito também que o povo fala muito, que fala que gordinho não pode fazer peritoneal, né? Né? Que a gente tem que entender que o peritônio é tipo, vamos dizer assim, uma bolsa plástica que envolve os órgãos. Então, exatamente, todo mundo Gabi. tem lá essa bolsa plástica, porém, algumas pessoas têm o peritônio, acontece por causa de várias cirurgias, vários cortes, entre outras coisas que podem acontecer, o peritônio acaba ficando inapropriado para fazer a diálise peritoneal. E aí eu queria Gabi, que tu dissesse para mim em relação a isso, assim, porque por exemplo, eu sei que eu sou inapropriada a fazer diálise peritoneal, que eu já até procurei saber pela questão dos cortes da minha barriga, e aí o peritônio ele já está meio que mexido, então ele não iria filtrar o que o médico lá esperava, sabe? E aí eu fiquei com essa dúvida também, como é esse teste, enfim. um dos nefrologistas que eu procurei na minha jornada para saber um pouco sobre diálise peritoneal, porque assim, a maioria das coisas que eu descobri sobre diálise peritoneal, infelizmente, não foi dentro de um consultório e não foi de uma boca de um médico. A maior parte do que eu aprendi sobre a diálise peritoneal antes de começar a fazer a diálise foi de busca na internet, foi pelos grupos de WhatsApp que eu comecei a participar, inclusive sou administrador de um grupo de pessoas que fazem, a grande maioria de diálise peritoneal, tem quase 200 pessoas lá que eu arriscaria dizer que praticamente 150 pessoas do grupo já fizeram peritoneal ou estão na peritoneal, né? Aliás, então, Fábio, assim, depois você divulga seu Instagram para o pessoal te seguir, quem quiser entrar para o grupo, te procurar no Instagram, como é que faz? Não, legal. Meu Instagram é Fábio Gomes Ribeiro, bem autêntico, né?
Deixa eu te meu dizer uma próprio coisa, nome. Fábio. Quando sobre diálise peritoneal, é muito restrito a questão de médicos falarem. Com tudo que eu pesquisei e estudei sobre a diálise peritoneal foi na minha mentoria para paciente renal, tipo, estudando mesmo, indo atrás, procurando. E poucas coisas foi que o médico falou. Então, muito importante esse seu grupo para tirar dúvidas de você estar expondo também como é que funciona, que muita gente como você, que está para entrar em hemodiálise ou diálise, às vezes fica sem saber o que fazer, o que escolher, né, por falta de informação. Eu já ouvi tanta coisa, Gabi. Eu já ouvi que porque eu tinha o rim grande, eu não podia fazer diálise peritoneal. Já ouvi porque eu estava acima do peso, também não podia fazer diálise peritoneal. Já ouvi que eu não podia fazer diálise peritoneal porque eu tinha a barriguinha. Então, Nossa, assim, então tudo isso é mito. é mito, é mito. E assim, eu já vi pessoas, tá, Gabi? Existem casos e casos, é lógico. É sempre bom compartilhar com o médico, mas eu já vi casos de pessoas que estavam fazendo a peritoneal que já fizeram transplante, já abriu inteira a barriga, já fez outros procedimentos cirúrgicos. É lógico, tem essa Ótimo saber questão que o disso. pessoal sempre fala do nível de filtração do peritônio, né? Que é o que o Aham. pessoal fala. Tem até um exame que mede isso, que é o PET. Porém, se você também, você consegue medir isso também acompanhando sua ureia, seu potássio, seu fósforo. E às vezes existem bolsas diferentes da diálise peritoneal, né? Existe uma Com bolsa o com tipo de concentrado. glicose, né? Concentrado de glicose, essas coisas. Isso, exatamente. Quando eu comecei a fazer com a bolsa de 1,5, né? Uhum. Só que eu não me adequei muito com a bolsa de 1,5, porque demorava para drenar, fisgava muito, tinha alguns incômodos, né? Daí eu conversei Aham. com a minha médica, ela trocou para a bolsa de 2.500, então uso duas bolsas de 2.500 e fiquei tranquilo. Estou assim, bem tranquilo. E tem um outro mito que eu queria quebrar também, que o pessoal fala assim, diálise peritoneal tem que fazer todo dia. Mentira, né? Isso é mentira. Os protocolos médicos e a cartilinha lá que o povo coloca de protocolo de saúde diz que a diálise peritoneal tem que fazer todo dia. Mas eu fiquei praticamente uns 9 meses do período que eu estou fazendo diálise peritoneal, fazendo 3 vezes por semana, né? Varia de acordo com cada pessoa, exame, igual na hemodiálise, eu acredito, né? Eu acredito Exatamente. também com o ganho de líquido, né, Fábio? E assim, é o tratamento, Arthur, que a gente tanto briga, é o tratamento individualizado, né? Sim, Isso. fundamental. Porque o que os médicos falam, às vezes, diálise peritoneal tem que fazer todo dia. Daí o cara vai lá e lança aquele protocolo para o paciente acaba fazendo todo dia e acaba desanimando, porque todo dia você fazer o tratamento, você fala, então é mais fácil eu fazer hemodiálise, que eu vou lá 3 vezes por semana, 4 horas e sucesso, né? Então, Pois é, o que eu assim, pensava muito isso no começo, Fábio. Quando me perguntam muito, por que você não escolheu a peritoneal? Eu disse, por dois motivos. Minha rotina, eu acho muito mais fácil eu encaixar, como você disse, a peritoneal, eu acho muito mais fácil eu encaixar a rotina da hemodiálise, porque eu vou lá, faço a diálise e vou embora. Não sim, tem, porque sim. na minha cabeça era sempre assim, eu vou fazer todos os dias, é a noite toda, e tipo, eu tenho aquele compromisso, eu sou uma pessoa muito noturna, não vou poder sair, tipo, então tem várias coisas que precisam ser quebradas também em relação a isso. Tem alguns mitos, tá, Gabi? Infelizmente, é lógico, é muito difícil. Eu acho que as pessoas que encontram aí bons médicos na sua jornada, graças a Deus, eu consegui encontrar bons médicos, porque assim, nenhum dos médicos que eu conheci, eu conheci simples, né? Eu estava fazendo um retrospecto hoje, né? E eu estava pensando, todos os médicos que eu acompanhei, os melhores médicos que eu tenho até hoje, eu conheci dentro da UTI de um hospital, né? Então, Uhum. assim, eu conheci meus médicos no momento crítico e consegui seguir com eles no tratamento ambulatorial, né? Mas é muito difícil você arrumar um bom médico que te oriente da forma correta, né? E que aplique o tratamento individualizado, né? Porque muitas das vezes a pessoa faz a continha lá, é o protocolo da clínica, 3 vezes por semana,
4 horas, que vai dar X horas, é esse o seu tratamento que você precisa. E não é assim que funciona. A gente sabe que tem gente, tanto que faz hemodiálise, que faz o modo noturno, que é um modo diferente, faz a hemodiálise diária, porque também tem vários benefícios a pessoa fazer hemodiálise diária. Faz exatamente, Arthur. E às vezes você tem que ter o tratamento individual, né? Porque cada caso é um caso. E tem muita gente fazendo peritoneal todo dia, infelizmente, sem necessidade. Porque você conversa com as pessoas, você fala assim, caraca, mas seus exames estão bom pra caramba, né? A sua ureia está super baixo, o potássio está baixo, o fósforo está baixo. Então, dava pro médico que prescreve ali, dar uma reduzida nos dias, mas às vezes por conta de protocolo a pessoa não reduz. Então, assim, meu médico sempre está em cima, minha médica sempre está lá controlando ureia, potássio, fósforo, né? E conforme ele vai se mexendo, ela vai indicando aumentar o tratamento ou diminuir, né? Hoje eu estou fazendo 5 vezes por semana, porque eu fiz uma viagem, fiquei alguns dias fora e acabei fazendo o tratamento meio displicente, né? Nas coxas. Vamos falar assim. Meio nas coxas, exatamente, Arthur. Tava lá, pescando, piscina, porque eu também entro na piscina, tá? Opa, então, mais um mito aí. Duas perguntas. Que eu tava querendo muito saber sobre isso. Não é? Já vou emendar 2 perguntas. A sobre viagem e sobre piscina. Vamos lá, vou responder as duas numa tacada só. Bora. Tá? Viagem, eu já fiz 2 viagens, tá? Inclusive, eu fiquei fora de casa praticamente uns 30 dias. A gente alugou um sítio, né, no auge da pandemia. A gente resolveu se isolar numa cidade do interior. A gente alugou um sítio. Eu pedi algumas bolsas manuais, né, porque eu faço automática, mas se eu quiser também eu posso fazer a manual. Pedi algumas bolsas manuais. Só tive que arrumar um espaço a mais no carro, né, porque imagina... A Gabi sabe o que eu vou falar. Eu tenho um bebezinho de 1 ano e 1 mês. Então, você vai viajar, você tem que levar a casa inteira. E eu tinha que levar a casa inteira. Exatamente. Eu tinha que levar a casa inteira, mais um bebezinho, as coisas do bebezinho, e levei mais 4 caixas de diálise. Né? Coloquei 4 caixas de diálise no carro e fui embora. Passei 1 mês fora de São Paulo. Né? Essa foi a primeira viagem. Nessa primeira viagem, eu fiquei com muito medo de entrar na piscina, né? Fiquei com muito medo. Eu falei, cara, não vou entrar na piscina, porque é perigoso, não sei o quê. Fiz até o curativo que a nossa amiga Kelly ensina lá na internet, não deu certo. Joguei um copo de água, o curativo ficou todo melado. Eu falei, cara, não vou entrar na piscina. Daí, foi melhor não arriscar. Melhor não arriscar. Fui lá, sentei na cachoeira da piscina, curti um sol, molhei lá as costas e não molhei a barriga. Mas beleza. Daí na segunda viagem, era uma piscina aquecida. Eu falei, não tem como não entrar numa piscina aquecida, né? Mas aí eu já tinha ido preparado. Eu comprei tudo. Eu assisti a internet, eu vi desde bolsa de colostomia até tergaderme, vi tudo. Comprei roupa de mergulhador, falei, isso aí, eu vou colocar essa roupa, eu vou entrar. Mas detalhe, a roupa de mergulhador eu comprei na internet e não chegou antes da viagem. Fui viajar, a roupa não tinha chegado. Mas estava confiante, falei, cara, eu vou entrar na piscina e vou curtir meu bebê na piscina, que ele vai entrar comigo na piscina e a gente vai dar uma nadada, vamos se divertir. Fiz o curativo, daí eu fiz o teste, né? Entrei, não sou bobo, né? Entrei na banheira de hidromassagem, olhei, vi que estava tudo ok, não tinha passado nada. Peguei o curativo do jeito que estava, fui para a piscina. Fiquei praticamente quase o dia inteiro na piscina. Saí da piscina, estava inteirinho o curativo, não tinha entrado água, nada. Cheguei no apartamento lá do hotel, tomei banho, tirei o curativo, né? Passei
comprei aqueles líquidos de cirurgia, né, para desinfectar tudo. Fiz bonitinho, nada, não aconteceu nada, sucesso. Daí todo dia entrei na piscina, fazia o curativo, entrava na piscina e fiquei tranquilo. É lógico, não é todo médico que recomenda, inclusive a minha médica não recomenda, né? Mas eu acho assim, como eu falei lá no começo, né? Eu não quero que a minha doença me limite em nada. Então, se eu posso fazer, desde que com segurança, né? Porque assim, também não ia entrar sem curativo. Mas eu fiz curativo da forma correta, vi que o curativo estava ok. Então, não tive problema nenhum, tá? Curti de boa essas 2 viagens. Inclusive, eu estou programando agora uma terceira viagem, né? Uma viagem um pouquinho mais longa, né? Eu sou um cara que eu gosto de pescar, né? E eu estou programando aí uma viagem para o Pantanal, né? Olha só, hein? Então, a próxima viagem aí é para o Pantanal e a gente vai levar as bolsinhas lá no aeroporto, no avião, e vai fazer diálise peritoneal lá no Pantanal. Né? É o que eu falo. O renal, quando perde o receio de viajar, ferrou. O cara começa para todos os lugares. E é a melhor sensação do mundo, né, Fábio? Sim, uma sensação de normalidade. Mas, Arthur, eu prezei muito por... Eu escolhi a diálise peritoneal justamente por isso, né? Porque eu não queria mudar minha rotina, eu tinha muito medo. E é lógico que também isso aí é um pouco de mito, tá, Arthur? Eu tinha muito medo de ter que fazer hemodiálise e passar mal. E daí eu escolhi a peritoneal, que eu achei que a peritoneal ia se adequar melhor ao meu caso. Mas ao longo do tempo, eu descobri que cada um se adequa melhor com um tratamento, né? Às vezes, para mim, a peritoneal é boa, mas para você não é. E da mesma forma, que às vezes a pessoa fazer hemodiálise todo dia para ela não é bom, mas para outra pessoa é excelente. Então, assim, é muito importante a gente se adequar ao que é melhor para a nossa vida e para o nosso momento que está vivendo, né? E eu sou uma pessoa que eu estou com a mente tão aberta que se algum momento, né? Porque existe uma questão na peritoneal que diz que existe um prazo de validade do peritônio, né? Que é meio verdade e meio mito. Por que eu falo que é meio verdade e meio mito, né? Eu já conheci pessoas que estão há 30 anos na diálise peritoneal, né? Caraca. Então, exatamente. Gabi, eu acho que hoje nós estamos recebendo o Fábio, o caçador de mitos. Gostei. Nossa, é muito bom a gente saber dessas histórias. Porque as pessoas, cara, outro dia eu vi na internet, tinha lá no nosso grupo, né? A pessoa estava desesperada, cara, porque estava chegando a data de validade do peritônio dela, que não sei o que, não sei o que lá. Daí você começa a perguntar para a pessoa está bem. Os exames da pessoa tá lindo, cara, tá perfeito, tá tudo dentro da normalidade. Você fala, então por que você tá com medo? Eu tô com medo porque alguém me falou que o peritônio dura de 1 a 3 anos. Eu falei, cara, para com isso. Daí eu começo a chamar as pessoas no grupo, né? O fulano, conta um pouco da sua história. Beltrano, conta um pouco da sua história. Tem pessoas que estão há muito tempo na peritoneal. É lógico, não é um mar de rosas, né? Eu também não vou fantasiar que é diálise peritoneal. Né? Não é um mar de rosas, não. Eu, por exemplo, eu já peguei peritonite uma vez. Nossa, tá? E infelizmente, né, eu peguei peritonite por causa de um despreparo meu e de um profissional da saúde, né? Porque assim, quando foram colocar, eu fiz a cirurgia, eu coloquei o catéter. Eu fui colocar a ponteira do catéter depois de 30 dias, né? E quando eu fui colocar a ponteira do catéter, a pessoa não sabia direito colocar a ponteira. Eu fui lá e expliquei para ela como colocava a ponteira. Porque eu já tinha assistido na internet vários vídeos, tanto da cirurgia da colocação do catéter de Tinkoff, como a parte da colocação da ponteira. A internet aí, mais uma vez, nos ajudando. Exato. Dessa vez deu uma atrapalhada, tá, Gabi? Foi? Então conta, que eu quero saber essa história. Porque o certo, a hora que eu vi que a pessoa não sabia fazer,
O certo era eu levantar e falar, amiguinha, tira a mão do meu catéter e busque alguém que sabe, né? Só que como eu sou um cara muito gentil, eu fui lá, abri um vídeo na internet para ela e falei, olha como coloca aqui a ponteira, ó. Veja o vídeo. A pessoa foi lá, Nossa, ainda foi assistiu o explicar? vídeo, Não, essa é viu demais. passo por passo. Não, quando eu fui fazer treinamento, Gabi, primeiro dia que eu fui fazer treinamento, eu pedi para deixar eu fazer todo o processo e a pessoa corrigir. Porque eu já tinha assistido vários vídeos, já tinha falado com várias pessoas, eu meio que já sabia o rito que tinha que fazer, né? Mas daí a pessoa foi lá, colocou a ponteira do catéter e depois de 3 meses que eu estava com essa ponteira escapou. A hora que essa ponteira escapou, a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei o dedo para segurar para parar de vazar líquido, né? Uhum. Que quando o correto seria eu ter lavado a mão, ter pego algum grampo, que tem um grampo aqui que a gente usa para segurar. Dobrar o catéter, né? Sei Dobrar lá, o alguma coisa. catéter, passado um álcool na mão, poderia ter feito um monte de coisa, mas na minha ignorância, no anseio de resolver, fui lá, meti a mão no catéter. A hora que eu coloquei a mão, eu já senti assim, sabe aquele sexto sentido que fala no seu ouvidinho assim, ó, você fez merda? Lascou. Fez aquele, deu ruim. Exatamente. Daí fui lá, ainda tive a audácia, né, de colocar o catéter no lugar, tal. Dei um jeito lá, coloquei o catéter no lugar, liguei para minha médica. Minha médica já falou, cara, comece a tomar antibiótico agora. Já deu uma dose de antibiótico inicial. No dia seguinte, meu catéter estava inteiro com pus. Ela falou, Nossa, muito rápido. Muito rápido, é muito rápido. Às vezes as pessoas ficam também questionando, eu tô com peritonite. Não, quando você tá com peritonite, você descobre na hora, porque assim, o meu catéter ele ficou inteiro branco de pus, né? E eu comecei a ter febre, né? Aí fui para o hospital, né? Fiquei no hospital tomando antibiótico. Eu estava com uma bactéria que é resistente, né? Então a médica achou melhor eu ficar internado tomando vancomicina, que é o top Mas dos continuava antibióticos. dialisando no mesmo catéter? Não, Gabi, eu fiquei sem. Assim, eu tenho uma função residual ainda bem baixo, mas tem um pouquinho. Entendi. Eu Mas fiquei... tipo, se acontecer com alguém que não tem mais função nenhuma, o que é que faz? Ele tem que tirar o catéter? Boa pergunta, Então, boa pergunta. existe pessoas que precisam tirar o catéter ou começar a fazer a hemodiálise de urgência, né? Nossa, entendi. Eu, por exemplo, o tempo que eu... E tem outros casos, tá? Que aí são os casos que a gente vai ouvindo, né? Tem algumas pessoas que fazem o tratamento da peritonite com a própria diálise. Eles aplicam o antibiótico dentro da bolsa, infunde a bolsa, né? Deixa a bolsa por um tempo maior e depois tira. Então, tem pessoas que, mesmo com a peritonite, elas fazem o tratamento normal da diálise peritoneal, tá? Só que existem alguns casos mais graves que, por exemplo, a bactéria está lá no catéter, alguma coisa, a bactéria virou resistente, não sai, aí, infelizmente, a pessoa tem que tirar o catéter, ficar um tempo lá de repouso e ficar um tempo na hemodiálise, né? Entendi. Acontece essa situação sim, tá, Gabi? E, inclusive, né, eu tenho uma questão, eu estou na fila do transplante também, e alguns médicos querem que eu tire um dos rins, né? Porque eu tenho rim policístico, eles são grandinhos. Eu tirei, Fábio, eu tirei o policístico, eu também era. E aí o cisto rompeu e foi preciso tirar. Você tem os dois ainda? Tem os dois. Tem os dois ainda e morro de medo de tirar, Gabi. Por causa da função quê, residual, né? Exatamente. Nossa, ajuda muito. Por conta da função. Sim, ajuda demais. E assim, outra vantagem da peritoneal, que ela preserva a função renal residual por mais tempo, tá? Isso é uma verdade, tá? Quando eu comecei a fazer a diálise,
a minha creatinina estava subindo muito, então a minha agressão renal estava continuando a todo vapor. E eu comecei, a creatinina que eu comecei lá do começo até hoje continua a mesma, ela não alterou. Então, assim, hoje praticamente eu tomo 4 litros de água por dia. Caramba, Né? Eu muito bebo bom. muita água, eu bebo muita água. E da mesma forma que eu bebo muita água, eu também urino bastante. Então, assim, por isso a peritoneal para mim foi muito boa. É lógico, cada caso é um caso, né? E eu tenho ainda um pouco de receio de tirar o rim, justamente por conta disso, né? Por conta da função residual, né? Até porque, né, Fábio, ia ter que se passar por uma nova adaptação na questão do líquido também, né? Sim, sim, Mexer nessa exatamente. questão é meio delicado. E, Fábio, fala para mim, o que te levou a criar esse grupo para informar pacientes da peritoneal? Na realidade, eu não criei esse grupo, tá, Arthur? Eu Olha entrei só. nesse grupo, quem criou esse grupo foi um amigo aí do Rio de Janeiro, o Wagner, né? O Wagner é uma pessoa que já passou por todos os tratamentos aí, e ele que criou esse grupo, ele precisava de uma força, eu fui um dos terceiro administrador desse grupo, né? Então, hoje a gente tem um grupo, praticamente são 4 administradores. Quando eu entrei no grupo, tinha aproximadamente umas 70 pessoas. A gente começou a divulgar mais o grupo, né? Começou a colocar tanto lá no grupo do Renalcast, como tem um outro grupo também que eu participo, do pessoal que está no tratamento conservador, e a gente começou a levantar um pouco a bandeira da diálise peritoneal, né? Porque hoje, infelizmente, no Brasil, essa bandeira ainda é pouco conhecida, tanto pelos médicos, né, como pelos pacientes, né? E às vezes a gente vê pessoas, Arthur, numa situação muito difícil, porque assim, quem tá nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, não que a vida seja mais fácil, porque também para mim não foi fácil achar um local que fizesse diálise peritoneal, mas existe recursos, né? Mas às vezes a gente vê a história de pessoas que para ir para uma clínica de diálise, Tem que pega uma van, pegar. leva 4, 5 horas de viagem. Você escuta algumas coisas que é absurdo, e às vezes a pessoa podia estar fazendo uma diálise peritoneal em casa de uma forma tranquila, né? E por que eu Aliás, falo que dava para deixa, fazer em casa? deixa eu só te fazer uma perguntinha a respeito do grupo mesmo. Tá tendo muita reclamação de faltar as bolsas, de dificuldade para entregar, para ser entregue, de chegar o material para diálise peritoneal? O Arthur, isso, graças a Deus, não acontece, tá? Porque, assim, no Brasil, são apenas 2 empresas que fornecem esse material. Uma é a Fresenius, outra é a Baxter, tá? E, assim, eu falo que é uma coisa religiosa, né? Se seu médico pediu certo, a sua entrega chega certinha no meu dia. Por exemplo, o dia que eu recebo é geralmente no dia 20. Dificilmente ela chega depois do dia 20, ela chega sempre no período certo, né? Às vezes o que acontece é que a pessoa calcula errado o material, ou, por exemplo, a gente no grupo a gente faz muito isso. Eu tenho uma menina que sempre vem de Santa Catarina para São Paulo e eu empresto algumas bolsas para ela, né? Tipo, quando ela vem, em vez dela ter que trazer 4, 5 caixas de bolsa, ela passa aqui, pega algumas caixas e fica tranquila. Então, assim, falta de material é muito difícil. Existe muita sobra de material, inclusive, tá, Arthur? Que é Olha uma só, coisa boa, né? importante essa informação que você consegue até rolar essa troca da pessoa, facilitar para outra pessoa que está vindo para o estado, né? Isso é a Sim, importância de um ótimo, grupo de importante. paciente. Sim, sim, a gente troca muito, medicamento, né? Às vezes, em todos os grupos rola isso, né? Ah, eu estou precisando de algum medicamento, ou acabou. O que a gente vê muito que falta, né? Eritroitina, tá faltando, daí um passa para o outro.
Mas, graças a Deus, material da diálise não falta. E assim, Arthur, eu queria falar sobre espaço, né? Que o pessoal às vezes fica num perrengue só, eu não tenho espaço, eu não tenho espaço. Cara, qualquer cantinho que você tem na sua casa, você consegue colocar as caixas lá, a máquina, e ficar tranquilo. Então, às vezes, a questão de espaço também, que algumas pessoas ficam falando, nossa, mas eu tenho que ter muito espaço. Não, não precisa ter muito espaço, né? É lógico, tem algumas pessoas que são exageradas, tem pessoas que montou um quarto inteiro só para ela fazer a diálise peritoneal, tudo. Eu, por exemplo, o meu escritório, né? Por opção minha, eu montei meu escritório na sacada do apartamento. Então, deixo a máquina na sacada do apartamento e deixo as caixas num quartinho que tem lá. Só que as caixas ocupam uma parede do quarto, né? Porque pensando que você usa quase 30 caixas por mês, né? Então, são bastante caixas. Mas é de boa, é tranquilo, viu, Arthur? Pelo menos na minha opinião é tranquilo. Aliás, uma pergunta, então, Fábio. O que você precisa, quais são os itens assim fundamentais para se realizar a diálise peritoneal? Porque realmente muita gente fala isso, não, é muita coisa, é complicado. Precisa de algum item específico? Precisa de algum item especial? Fala pra gente aí. Arthur, na minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião, porque cada cabeça sua sentença, né? Na minha opinião, a pessoa só precisa ser comprometida, né? A pessoa tem que ser comprometida com o tratamento, porque assim, não é todo dia que você tem vontade de se conectar. E como todo mundo sabe, não é todo dia que você está a mil maravilhas. Então, assim, você tem que ter o comprometimento de fazer o procedimento, né? Porque assim, para você se conectar, você tem que fazer uma boa higiene da mão, você tem que limpar a máquina, limpar a bolsa, limpar o catéter. Então, assim, você tem que ter um mínimo de higiene, né, para se conectar. Mas aí tem aqueles mitinhos, né? Tem pessoas que falam, eu não pode ter cachorro na casa, porque quem tem cachorro não pode fazer diálise peritoneal. Mentira, eu conheço um monte de gente que tem cachorro, a única coisa que faz, a hora que vai se conectar, tira o cachorro do quarto, da onde está se conectando. Até porque, assim, quando você vai se conectar, se tiver alguém no mesmo ambiente que você, a pessoa tem que usar máscara. Quando você vai se conectar, você lava a mão, né? Você faz um procedimento de lavagem de mão quase igual de uma cirurgia, passa álcool na mão, né? Monta todo o equipamento, daí você faz uma segunda lavagem de mão, depois você monta o equipamento, passa álcool, limpa o catéter e se conecta. A hora que você for se conectar, você tem que estar de máscara, não pode ter nenhuma porta ou janela aberta, não pode ter circulação de ar, né? E se tiver alguém junto, a pessoa tem que estar usando máscara. Então, se a pessoa tem um animal de estimação, é só tirar do recinto, né? Não é uma coisa que o pessoal fala, você nunca mais vai poder ter um animal de estimação. Isso é mito, né? Eu não tenho por opção, mas existem várias pessoas, tanto do grupo quanto a gente vê na internet, que tem animal de estimação em casa também. Eu acho Mais um mito derrubado. Eu acho que para a pessoa fazer a diálise peritoneal, ela tem que ter comprometimento e muitas das vezes ela tem que ser um pouco desenrolada, né? Desencanada. Por quê? A máquina às vezes vai apitar, daí você tem que descobrir por que ela está apitando, né? Às vezes acontece alguma coisa diferente, nem sempre, tá, Arthur? Isso aí já é meio que uma denúncia, não é um mito, né? Quando você está em diálise peritoneal, a clínica é obrigada a ter um enfermeiro de plantão 24 horas para atender numa necessidade. E nem todas as clínicas têm isso, tá? Então, muitas das vezes, quem dá o socorro para o pessoal quando dá algum perrengue, né? Que a máquina apita, a máquina para, a máquina resolve bugar, dá um erro que ninguém nunca viu, a gente conversa aqui no grupo e acaba um tirando a dúvida do outro, né? Mas isso é muito bacana. Mas o certo era cada clínica ter seu enfermeiro de plantão para tirar a dúvida, tá, Arthur? Infelizmente, não é isso que acontece na realidade. E mesmo as nossas amigas que são as detentoras aí das máquinas,
também não tem mais o atendimento 24/7. Então, muitas das vezes a pessoa está lá, a maioria do pessoal que faz diálise peritoneal prefere fazer à noite, né? Eu, particularmente, eu prefiro fazer de dia, porque eu não acostumei com o barulhinho da máquina. E o barulho da máquina é mínimo, tá? Mas eu não acostumei. E também eu viro muito à noite. Eu falei, cara, eu com esse catéter aqui e com esse fio pendurado não vai dar certo virando a noite inteira. Então, optei em fazer em dia, durante o dia. Mas muita gente faz à noite. E geralmente, à noite, é a hora que dá os problemas na máquina, né? E às vezes é coisa besta, tá? É coisa besta do besta. Outro dia, a minha máquina que apitou e ela não parava de apitar para ver a linha de drenagem. Olhei a linha umas 40 vezes, não achei nada errado. Falei, cara, não é possível. A máquina tá com problema. Daí fui olhando. A hora que eu fui ver, tava o fiozinho do dreno, tava com a rodinha encostada em cima. Pô, então era uma coisa simples, né? Era só desobstruir aquilo e foi embora normal. Mas também já tive problema de máquina que pifou durante a madrugada e parou mesmo, né? Eu brinco que eu tive sorte que logo no começo eu tive 3 máquinas diferentes. Agora eu estou com uma máquina praticamente 1 ano. Coloquei o nome nela, né? É minha amiga Clarinha. Ela tem um nome, é a Clarinha. E eu estou com ela há 1 ano, nunca deu problema. Mas já tive problemas anteriores com a máquina. E às vezes você tem que ser meio MacGyver para consertar ela, né? E a gente vai aprendendo, a gente aprende a desbloquear ela, tirar fuzil, colocar fuzil, ver quando o cabo não está bom. Então, assim, você vai aprendendo. Eu acho que a pessoa tem que tanto ser compromissada, como ser um pouco desenrolada, né? Porque às vezes se a pessoa for muito enrolada ou muito com medo, a pessoa não consegue fazer, né? A pessoa tem que ter coragem, né? Fábio, eu vou pedir para você agora mandar um recado para os pacientes de peritoneal, para os pacientes de diálise e para o paciente em conservador. Dá aquele seu recado final, porque hoje eu já falo para a Gabi aqui, falo agora, nós tivemos uma aula, literalmente uma aula sobre diálise peritoneal. Eu estou muito feliz com o episódio, porque nós desmistificamos muita coisa e você deu um show, cara, uma aula. Sim, já deixo aqui Fábio um convite, fala muito bem. Né, Gabi? A gente já deixa um convite para você voltar para uma parte 2 para contar a história, para falar mais sobre peritoneal, porque foi uma aula, cara. Não, legal, Arthur. Eu que agradeço o espaço, né? O espaço que você está abrindo aí, a Gabi. E assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu acho que, infelizmente, nós renais, a gente não temos ainda muita representabilidade, né? É uma coisa que eu sempre brigo, cara. E assim, no grupo, às vezes eu fico bravo também, porque às vezes a gente quer puxar uma campanha para falar contra alguma coisa, ou reclamar por conta do ICMS que voltou, ou reclamar porque a gente quer uma lei mais digna aí para a gente que está em tratamento renal, alguma coisa, e hoje a gente não tem, né, Arthur? Eu queria convidar o pessoal a se engajar mais, né? A falar mais um pouco de política, a falar mais um pouco da nossa situação, participar, principalmente quando faz a campanha, tanto campanha de doação de órgão, quanto campanha para falar aí sobre nossos problemas, falar sobre os nossos direitos. Queria fazer um convite para o pessoal fazer isso. E para quem está no conservador, né, eu queria também deixar um conselho, né, não que eu seja exemplo para todo mundo, mas tem muita gente no conservador que, se fazer o tratamento à risca certinho, não vai precisar fazer uma diálise, não vai precisar depender de um tratamento dialítico, até mesmo de um transplante. Então, assim, quem ainda tem a chance, né, cuida dos seus rins, né? Os rins, ele é um órgão muito importante no nosso corpo. Cuida bem dele, né? Protege ele, faz seu tratamento certinho e ter muita fé, né, Arthur? Porque tem muita gente aí que a gente conversa, às vezes, que a pessoa está desesperada, ela tem 60% de função renal.
E é uma coisa que, cara, a gente já, sem função renal, a gente já sabe que demora muito para cair num tratamento dialítico, que às vezes, se a pessoa fazer o tratamento lá certo, ela consegue ficar bastante tempo, né, Arthur? E eu acho que é isso. E eu queria convidar o pessoal para brigar mais pelos seus direitos, né? Eu vou aproveitar seu gancho, Fábio, e falar. Dia 26, dia D da diálise. É fundamental a participação de todos. Vamos lá. Hashtag a diálise não pode parar. Vamos acompanhar o @Vidas Importam. Mandem seus vídeos, mandem suas histórias. Fábio, te convido a mandar seu vídeo. Marca a gente do Renalcast também, manda pra gente. Porque é muito importante essa união. Nós precisamos cada vez mais estar unidos para brigar por mais direitos, brigar com questões importantes como o ICMS, como o reajuste da tabela do SUS. É fundamental, né, Gabi? Isso, verdade, Arthur. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Foi muito incrível, bom, de verdade. Eu acho que você esclareceu assim muita coisa. Eu mesmo, pessoalmente, tinha uma outra visão da diálise peritoneal. Depois desse episódio, eu saio com uma visão diferente. Eu também, Arthur. Foi muito bom. Que bom, Arthur. Eu agradeço a oportunidade. Assim, espero que um dia, né, o Brasil ele chegue aí nos patamares dos primeiros mundos, né, onde a diálise peritoneal é a primeira opção de tratamento quando a gente chega na insuficiência renal, né? Infelizmente, a gente tem um longo caminho, mas eu sou uma das pessoas aí que quero levantar essa bandeira. É lógico, cada um tem o tratamento que mais se adequa, né? Mas o triste é ver pessoas não optar pela diálise peritoneal ou por desinformação ou até mesmo por orientação da clínica, porque às vezes a diálise peritoneal tem uma questão também que não compensa financeiramente para as clínicas, né? Infelizmente, isso é uma verdade, né? Não é um mito. Hoje, a diálise peritoneal não compensa financeiramente para nenhuma clínica, a não ser que a pessoa tiver 200 pacientes lá em diálise peritoneal. Mas é uma bandeira para a gente lutar aí e correr atrás, viu, Arthur? E o que precisar aí, quem quiser, pode me seguir lá no Instagram, lá, Fábio Gomes Ribeiro. Eu adiciono também lá no grupo, quem quiser. E eu acho que é importante isso, a gente se unir, viu, Arthur? Sem dúvida. Muito obrigado, Fábio. E até uma próxima. Fábio, até cara, mais. De verdade, cara. Parabéns. Mas que baita episódio, hein, Gabi? Sensacional, Arthur. Foi demais. O Fábio trouxe uma história bem legal pra gente. Aprendemos muito sobre diálise peritoneal, né? Com certeza. E o mais importante, né? Diálise peritoneal e hemodiálise, o que vai ter a ver com a gente na questão é a nossa rotina, né? Não é um melhor que o outro. Justamente, os dois tratamentos são são importantes. São de qualidade, né, Gabi? Isso, verdade. E é justamente o que você falou. Vivo, né, Arthur? Com certeza, é fundamental isso. E é o que você falou, é conforme se encaixa na rotina do paciente e nas condições clínicas dele. Isso. É isso aí, foi um baita episódio mesmo. Não se esqueçam, participem da campanha do Vidas Importam, postem fotos, marquem a hashtag A Diálise Não Pode Parar. Nós temos que fazer muito barulho para conseguir esse reajuste da tabela do SUS. E agora, aquele nosso tradicional momento do programa da Xuxa. Gabi e Ana, para quem vocês vão mandar um beijo? Vamos mandar nosso beijo primeiro. Para quem, Ana? Vamos mandar lá para Dani, melhoras para Dani, que ela volte logo. E para todos os nossos ouvintes. Que vocês continuem aqui com a gente. Não esqueçam do que o Arthur falou. É bem importante, o Vidas Renal. Vidas importam. A Ana está me perturbando. Não. A Ana está substituindo aqui a Dani, está sendo a nossa terceira participante. Tá. Eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes da Argentina, que nós tivemos aí no último episódio a entrada de argentinos ouvindo o Renalcast, ou brasileiros na Argentina, a gente nunca sabe, mas sabe que estão... Muito legal, Arthur. Não é? Legal demais, nós estamos cada vez mais internacional. Estamos indo longe, nossa voz está ecoando longe.
E além de um abraço para eles, um abraço para todos os nossos ouvintes de todos os lugares aí que ouvem a gente. E é isso aí, participem das campanhas, vamos se manter unidos para conseguir vitórias importantes. E Dani, aguardamos você de volta o mais breve possível. Volta logo, Dani. É isso aí, e semana que vem, quem será a nossa terceira figurinha nesse álbum, Renato? Um grande abraço. Tchau, pessoal.